esquentar, né? Vai esquentar o lombo dele. Mas tá bom. Vamos lá. Livro de São Mateus 7, versículo, aliás, 15. Deixa eu tirar o óculos, porque quem é míope, né, irmão, de perto fica ruim. São Mateus 7, versículo, na verdade, 15. Está escrito aqui: cuidado, porém, com os falsos, que vêm até vós vestido como ovelha, mas por dentro são devoradores. Ai, lobos devoradores, que coisa, né? Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva, tua doutrina. Amém. Fala amém. Pode bater palma e glorificar a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre os falsos profetas. Mas quem são eles? Quem é os falsos profetas? É complicado esse negócio do falso profeta. Pastor, diga quem são eles. Vamos lá. Tem uma diferença e tem duas categorias. Tem o falso profeta e o falso ministro. O falso profeta é o que diz que Deus falou quando Deus nunca disse nada. Ele se engana. Ele mete a mão na cabeção das irmãs e bala, né? Fala em língua. Tem uns que dá um pulinho assim pro alto, já viu? E fala: eis que sou Deus que digo. Geralmente, as profecias é mais de lisonja. Ou é de lisonja com peia. E também tem aquela profecia que a pessoa está com inveja da outra. Teu marido está te traindo, querida. Entendeu? Tem de tudo um pouquinho. Então, o falso profeta é aquele que profetiza e não é Deus. Ele está na mesma categoria que passa a revelação, mas não é Deus. Esses são os falsos profetas. O falso ministro é o que prega mentira, heresia, coisas que não são bíblicas, não são doutrina de Deus. Esse é falso ministro. Mas, nos últimos tempos, geralmente o falso profeta e o falso ministro são a mesma coisa. É o pastor que prega mentira, profetiza mentira, passa a revelação da carne e engana o povo. Quem entendeu diz amém. Uma coisa que eu quero falar do falso profeta, que aqui é o falso profeta e o falso ministro juntos, que nos últimos tempos então, é assim: ele prega mentira e fala mentira. Ele vem, irmão, ele vem andando devagarinho, parecendo ser um homem de Deus. Sabia? Parece ser de Deus. Põe a Bíblia debaixo do braço, veste um paletó, ou seja lá o que for, e ele quer ser como um irmão de Deus. Ele transparece ser de Deus, mas por dentro dele é um lobo devorador. Então assim, parece ser uma ovelha, parece tão bonitinho, né? O irmão lá, todo internado, todo falando bonitinho. Geralmente ele vai na sua igreja passar uma profecia de lisonja. Irmão Alice, Deus vai te dar uma fazenda com 100.000 boi. Um exemplo. Ele gosta de lisonjear. Primeiro, ele gosta de conquistar o espaço dele. O falso profeta, ele é atrevido. Ele é comparado igual o diabo, porque o diabo ele não vem dizendo eu sou diabo. Já viu o diabo gritando eu sou diabo? Não. O diabo ele vem em sapatinho de algodão, devagarinho. Devagarinho. Ele não quer ser descoberto. E o falso profeta é do mesmo jeito. Ele quer ser um pastor de Deus. Ele finge ser um homem de Deus. E às vezes até tenta, até esforça, mas dentro dele há algo chamado Satanás que não deixa ele ser um homem, ser uma mulher de Deus. O falso profeta, irmão, raramente ele vai admitir que está errado, sabia disso? Sempre tem um mais, sempre tem um porém. Então, quando Moisés foi recolhido da terra, Deus disse para o seu povo, o povo falou: e agora? Deus falou assim: vou mandar os meus profetas, mas como eu vou saber que eles são enviados por ti? Jesus, o próprio Deus disse: quando a profecia se cumprir. Agora sim, é fácil eu passar uma revelação para o irmão Roberto. Vamos supor aqui que antes da irmã Roberta casar com o varão ali, eis que eu sou Deus.
vou preparar aí. Aí ela já está sabendo assim, que o casamento está mais arranjado, porque o falso profeta, ele analisa a vida do cidadão para passar uma profecia parecendo ser Deus. Ou Deus preparou aquele varão para tua filha. Amém? Ajude lá. Fácil. Porque o falso profeta, ele é observador. Ele observa que uma pessoa tem uma enfermidade, ele sabe, então ele passa uma profecia numa suposta cura, em cima daquilo que ele conhece, porque Deus não revela nada ao falso profeta. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Jesus. Hoje, no Brasil e no mundo, o globo terrestre está minado de falso profeta. Uma certa feita, eu estava orando, e Deus me mostrou um homem que eu gostava muito, gosto ainda. E ele era de Deus, mas ele se corrompeu. E Deus me mostrou ele e me dizendo que ele era um falso profeta. E disse Deus comigo: eu vou jogar esse falso profeta no lago de fogo, porque eu odeio o falso profeta mais do que o próprio diabo. Por quê? Porque o falso profeta está enganando mais do que Satanás hoje, irmão, com as suas falsas doutrinas. Então eu orei a Deus e disse: Senhor, porque ele era do nosso ministério. Diz que depois que eu repreendi esse cidadão na época, tem muitos anos atrás, não é agora não, tem muitos anos atrás. E aí, quando eu repreendi ele, por que eu repreendi ele? Porque o culto dele, se o irmão Olímpio chegasse ali, ele falava: oh, Deus me revelou, se eu fazer um voto de R$100 aí. Isso eu não aceito, isso na igreja pentecostal do Filho de Deus, não aceito. Voto revelado? Tudo bem, você quer fazer um voto, irmão Olímpio? R$1.000? É você e Deus. Mas aquela pessoa, aquele cidadão, todo mundo que chegava de rosto estranho ou de carro novo, seminovo, ele tinha uma revelação de voto de 100, tinha voto que era Salmo 91, R$91 aqui no voto. Falava de jeitinho. E aquele negócio foi me incomodando. Então, quando eu repreendi esse cidadão, o que ele fez? Eu repreendi ele num dia, no outro dia Deus revelou o ministério para ele. Aí na época a igreja lá, as coisas eram nossas, tudo certinho, e a minha esposa e o pastor Tiago também me falou: deixa para ele, pastor, tudo a igreja para ele. Aí ele fundou o ministério dele, né? Aí nesse dia que Deus falou comigo que ele era considerado um falso profeta, que Deus ia lançar ele no lago de fogo, claro, no último tempo, quando chegar lá, quando o inferno todo for lançado lá, claro, não é agora. Me doeu meu coração, porque esse homem era um homem de Deus, era um homem de oração, jejum. Ele começou a se corromper por dinheiro. Quem entendeu diz amém. Aí eu falei assim: Senhor, se é assim, fecha, faz acontecer o mistério, fecha a igreja dele, manda ele voltar lá, que eu não queria também aqui, porque eu não confio mais. Não confio, fazer o quê? Manda lá para a igreja onde ele nasceu na fé. Aí um dia fiquei sabendo que deu uma confusão, a igreja dele fechou, ele voltou aonde nasceu na fé. Eu disse: Senhor, faz ele voltar, faz ele arrepender, trabalha no coração dele, já está idoso, e salva essa pobre alma. Porque, irmãos, é muito triste ver a pessoa caminhar, no meio do caminho ele extravia, larga a sã doutrina, e de repente o cidadão se vê totalmente contaminado. Eu, como amo a alma, pedi a Deus que fizesse isso. Irmãos, aconteceu da forma que eu pedi a Deus. Pastor, o senhor tem dó do falso profeta? Tenho, irmão, porque ele é uma alma. Eu olho para o falso profeta se arrepender. Se arrepender, irmão, e deixar as suas práticas pecaminosas e voltar ao primeiro amor. É assim que eu oro. Mas o falso profeta, irmão, ele é atrevido, ele é invejoso, ele é mentiroso. O falso profeta, irmão, ele gosta, se tiver 10 pessoas, as 10 pessoas ele tem que pôr a mão na cabeça e passar uma profetada, uma revelação. O falso profeta é assim. O profeta de Deus, irmãos, ele tem medo de abrir a boca e não ser Deus. O profeta de Deus, quando Deus fala, ele espera confirmar 2, 3 vezes mais. É o Senhor mesmo, com medo de abrir a boca e não ser Deus, com medo de ser a carne, com medo do inimigo jogar seta na mente dele e enganar. O profeta, a profetisa de Deus tem medo, porque sabe que aquele que fala que Deus falou, se Deus não falou, ele perde a sua salvação. Quem bate palmas? Glória a Deus. Estava conversando agora com um jovem, acho que se eu não me engano é jovem, Daniel, lá de João Pessoa, Paraíba, Acho que João Pessoa é Paraíba, não é isso? Acho que é isso, né? Paraíba. Nunca fui lá não, mas eu acho que é.
João Daniel deve estar na live, não sei se está. E ele me perguntava, ele mesmo pode confirmar se está na live aí. Ele perguntava, pastor, a pessoa é fiel, ganha o dom, Deus continua usando a pessoa, e me citou o nome de uma senhora aí que disse que viu anjos no céu. Quem entendeu diz amém. Ele não sabia de quem ele estava falando, mas ele falou o nome dela, eu pensei assim, irmão, é a senhorinha que disse que tem anjo no céu, quem sabe quem ela diz amém. E anjo é o quê? A Bíblia diz que anjo é varão, homem. É a Bíblia que diz. Como é que tem anjo lá? Né, irmãos? Não tem anjo lá, não. Nunca vi lá. Não tem nada na Bíblia sobre anjas. Mas se tratando dessa senhora, ela era de uma igreja de doutrina, ganhou os dons lá. Deus usa ela ainda, ou usa a pessoa que era de Deus, era um profeta de Deus, mas se corrompeu. Bom, a minha Bíblia diz que Deus não usa vaso sujo. Não usa. Ah, mas o dom é irrevogável. Peraí, irrevogável é uma coisa, ser usado por Deus é outra. Então, assim, Deus não usa a pessoa que se corrompeu, não tem jeito. Porque Deus não usa vaso sujo. Chega na sua casa lá, você deixa a vasilha suja. Aí você chega a pegar prato sujo e a colher. Tu vai comer nela? Você não vai. Você vai ter que lavar para poder usar. Então Deus, ele lava o ser humano, irmão. Se ele arrepender, sabe, se essa senhorinha arrepender, Deus lava ela com o sangue dele. Purifica a boca dela que só fala besteira. E devolve o Espírito Santo para ela. E aí sim é um vaso lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem bate palma? Glória a Deus. Mas, pastor, eu disse para o irmão ainda. Olha, as pessoas falam assim, mas Deus usou a jumenta. Eu já falei para vocês que a jumenta obedecia a Deus, né? Deus usou até a jumenta, não vai usar lá a pessoa lá, né, que está no pecado. Deus não usa. Deus não usa a pessoa que está no pecado de maneira nenhuma. Porque Deus ama o pecador, porém odeia o pecado. Como é que Deus vai usar a pessoa que está no pecado, igreja? Como é que a pessoa que está no pecado tem o Espírito de Deus? Aí eu disse para esse irmão, jovem Daniel, acho que acredito que é jovem, falei assim, para ele que Deus não usa a pessoa no pecado. Não tem como, porque o que garante que Deus me usa? O que garante que Deus te usa? A obediência a Deus nos garante que Deus está nos usando. Quem bate palma e dá glória a Deus? Glória a Jesus! Amém, igreja? Então, cuidado, irmão. Tem gente que diz assim, o pastor Eduardo é muito rígido, ele proíbe o WhatsApp na igreja, ele proíbe o Facebook. Irmão, quero você salvo para Cristo. Isso é coisa do mundo, isso não é coisa para cristão. O proprietário do Facebook, o WhatsApp, fizeram um pacto com o diabo. Eu não sabia disso quando Deus me revelou isso, não sabia. Eu sou meio assim, leigo dessas coisas aí. Recentemente eu fiquei sabendo que fez um pacto com o diabo. Tem muitos americanos que sabem disso e não usam esses aplicativos, sabia? Agora você vai usar, você que se diz cristão. Irmãos, é uma coisa tão estranha. Uma certa feita, vinha eu com um obreiro no carro. Já contei, mas vou falar. E tinha uma pessoa morta, perto da ponte ali que desce para o Rio Vermelho ali, ó. E aí ele falou assim, nossa, pastor, morreu um homem, o que será que foi? Eu falei, não sei, mas com certeza o WhatsApp está com o focinho enfiado nisso. Aí passou uns dias, ele veio para a igreja, eu fui buscar ele, e ele me disse, olha, pastor, era o WhatsApp mesmo. O cidadão pegou e cantou a mulher de um homem. O homem marcou o encontro com o cidadão, se passando por ela, e foi lá na ponte e descarregou o revólver no cidadão. E aí? Aí você fala assim, tem uns mundanos terríveis, ele está falando assim, eu posso usar o WhatsApp para poder evangelizar. Aí uns dizem assim, isso é verídico. Qual é a cura do veneno da cobra? É o próprio veneno, eles falam assim, né? Mas a minha Bíblia diz, pode de uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? Podeis servir a dois senhores? Não. Então a Bíblia diz que não tem jeito, irmão. O que é do diabo, o que é de Deus, então não tem jeito. Então para um pouquinho e pensa. O falso profeta, o mentiroso, o filho do diabo, ele sempre volta atrás. Hoje Deus revelou uma coisa, amanhã Deus revela o contrário. É de Deus? A Bíblia diz assim, é sim, sim ou não, não. Passando disso é procedência do? Então é a Bíblia que diz, sim, sim, não, não. Uma certa feita, uma pessoa disse, irmão Eduardo,
libera aí o WhatsApp para os seus membros trabalhar. Eu disse, jamais. Só para trabalhar, precisa mais. Se Deus falou que sim, é sim. Se Deus falou que não, é não, irmão. Então não tem jeito. Olha, você pode olhar aí no YouTube aí, ó. Quando eu comecei a trabalhar no YouTube, o que eu disse há anos atrás, estou dizendo até hoje, da mesma forma. Até hoje, do mesmo jeito. Agora tem uns pastores aí que falou que era pecado e agora liberou. Como é que é isso? Fala uma coisa, passa um tempo, 1 ano, 2 anos. Não, Deus falou que pode agora. Como assim? Que Deus é esse? O nosso Deus, irmão, com ele é sim, sim ou não, não. Se passar disso é coisa do capiroto. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque se você dizer uma coisa hoje, falando que Deus falou, tenha certeza que é Deus. Não vem amanhã desmentir, porque você está classificado como um falso profeta. Arrependa-te enquanto ainda é tempo. Palmas, se agradece a Deus. Irmãos, outra coisa. Deus me deu uma profecia para o irmão de Isaí. Vou passar para a irmã Adriane ali. Profecia para quem? Vou passar para ela para quê? Entendeu? A profecia, a pessoa tem que estar presente para receber a profecia. Outra coisa, eu não concordo com ir no YouTube falar de ninguém. Não concordo. Você esclareceu uma coisa, tudo bem, né? Mas tem gente que tem uma revelação por irmão lá, Lorival de Almeida. Famoso, né? Para dar o quê? Para dar like, né? Para as pessoas verem, coloca o nome dos outros. Esses dias eu estava em casa, aí mandaram um link para mim. Um link para mim? Será que é isso? Cliquei em riba. Recado ao pastor Eduardo Santos. Falei, ai meu pai do céu. Caiu um demônio na igreja, não sei se vocês lembram. E eu perguntei, Satanás, esse pastor que usa o WhatsApp aí, ele falou, é tudo meu. Até nós ia falar, tudo meu, vocês viram? Aí esse cidadão ficou ofendido. Foi lá no YouTube e escreveu, recado ao pastor Eduardo Santos. E como ele deve pensar que eu fico o dia inteiro olhando a vida dos outros, eu não tenho meu tempo a perder com isso, ele viu que eu não vi, foi lá e mandou o link para mim. Aí eu só dei uma risada, falei, cidadão, só o sangue de Jesus tem poder. Não dei nem conversa para ele. Ainda me desafiou. Quero ver você dar o vídeo resposta para mim. Está sentado até hoje esperando. E eu não vou dar nada, porque o meu negócio é céu. Eu tenho esse canal, tenho a rádio para pregar a sã doutrina do alto. Então não adianta cutucar. Se não quer receber, se não quer aceitar, problema deles lá. Aqui, irmãos, somos a igreja de Cristo e vamos continuar pregando a doutrina de corpo, alma e espírito. Palmas e glória a Deus. Irmãos, se tratando de falso profeta, engana-se aquele que pensa que o diabo não dá dom. Dá sim, viu? O diabo dá dom sim, engana sim. A certa feita eu falei para uma pessoa, esse negócio do anjo lá, acho que é Gabriel o nome do anjo, é Gabriel, mas é outro, né? Tem 2 aqui, né? Diz que o anjo lá, o outro lá. 3 Gabriel aqui. É 3 Gabriel agora, né? Rapaz, mas tem Gabriel se dá uma enxada para cada Gabriel, uma foice, nós estamos feitos, né, irmão Carlos? Dá uma enxada, uma foice para um, né? Vai ser beça. Quem bate palma na glória a Deus? Existe uma pessoa ali que invoca o anjo Gabriel, eu acho que é Gabriel mesmo. E o caba pega o peão, leva para os infernos, leva para o céu e aquela coisa toda. Uma pessoa falou, pastor, eu tenho que trabalhar com Gabriel também. Eu falei, rapaz, quantos anjos Gabriel existe lá no céu? Eu só conheço um. Tem um monte de pastor trabalhando com o anjo Gabriel. Não, porque o anjo Gabriel, quando você invoca ele, ele pega o peão, leva para os infernos, voa para o céu. Oh, que bagaceira, hein? Eu disse, irmão, eu trabalho com Jesus Cristo. Eu peço a ele que envie os anjos, mas não sei qual que ele vai enviar. Se é Gabriel, se é Miguel, se é Betão, não sei qual é o anjo, não. Vai enviar um anjo aí. Não sei qual anjo que vai vir. Não tem um anjo exclusivo para me trabalhar com ele, porque eu não sou Deus. Então é o seguinte, eu analisei essas feitas aí, e para mim isso não é Deus. Porque é uma coisa muito estranha. Isso é fogo estranho, irmãos. E não durou nada, já acabou o fogo do anjo Gabriel. Mas o fogo de Jesus está queimando aqui até hoje.
Por que eu estou falando isso? O falso profeta, irmão, ele inventa macacada. Aparece espada invisível na mão dele. Ele luta boxe com Satanás. Dá flechada no peão, tame lá. O falso profeta, irmão, só falta plantar bananeira dentro da igreja. O falso profeta dá a salva para o endemoniado colher. Sabia disso? Tanta coisa que ele faz, parece mais um circo do que a igreja de Cristo. Então, irmão, o falso profeta, ele quer estar na mídia, ele quer estar no centro. A igreja de Cristo, o centro é Jesus. Ela é cristocêntrica. Cristo está no meio da igreja, não é eu. Que eu diminua, mas que Cristo apareça. E essa é bem a verdade. Então, irmão, no tempo que nós estamos vivendo, cuidado. Cuidado com as falsas profecias. Cuidado com as falsas revelações. Cuidado com esse negócio. Irmãos, eu coloquei ontem um áudio pedindo perdão aos irmãos que eu não posso estar atendendo telefone, isso muito. Por causa das coisas estão meio corridas. Mas assim, irmãos, tem hora que é até bom atender e tem hora que é até bom não atender. Porque o que tem de profecia, irmão, misericórdia, tem gente que é 1 hora de profecia. Bala, 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 Deus está contigo, meu querido, e vai. Oi, irmãos, tem horas que eu largo o celular para lá, assim, e estou lá fazendo alguma ideia, de irmão, amém, amém. Aí 40 minutos, aí eu, amém, irmão, tudo bem? Bala, bala, eu jogo mais um pouquinho para lá, e bala, 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 bala. Misericórdia. Tanta profecia. Qual que se cumpriu? Não, até agora nenhuma. Tem profecia disso, profecia daquilo. Até agora nenhuma cumpriu. Passa 1 ano, 2, 3, sumiu o profeta, murchou igual que as maracujá velho e não cumpriu. Irmã Adriana, pode falar? Tudo é Deus. Aí, o falso profeta, tudo é Deus. Tudo é Deus, irmãos. Se ele acha que é errado o cabra comer um frango caipira, ele fala, Deus falou com o frango caipira do diabo. Um exemplo aqui, né? Tudo é Deus. O falso profeta, irmão, não tem nada que é ele. Tudo é Deus. O cidadão chegou até em mim, pastor Eduardo, Deus mandou te falar. Mais uma. Deus manda te falar e o diabo quer te matar. Quem sabe, todo mundo sabe que o diabo quer me matar, quer matar você também. Eu não sou a bolacha mais gostosa do pacote, não. Aqui tem irmãos que podem ser muito mais usados que eu. Deus falou para o senhor que o senhor não pode sair mais de casa. Aí eu olhei assim, pensei, irmão? E bala, bala pra lá, bala, bala pra cá. Tu crê? Hein, varão, tu crê? Aí, eita, moço. Foi-se embora o irmão. Aí, dormi, acordei cedo, pensei assim, peraí, quem que tem que fugir do diabo? É eu? Ou ele tem que fugir de mim? Que se Jesus está comigo, eu tenho que correr. É ou não é? Ou você que é crente tem medo do Satanás, tem medo do diabo? Eu não tenho medo dele, não. Ele tem que ter medo de mim. Por quê? Porque Jesus está comigo. Aí eu levantei e acordei a mulher. Ela, o que foi? Vamos no zoológico. Vamos. Pensei comigo, vou desafiar o capiroto. Vamos ver se ele me mata agora. Eu vou de ônibus, não tinha carro na época. Eu vou de ônibus para facilitar mais o trabalho do bicho, né? Vou de ônibus. Pastor, o senhor não pode desafiar o diabo, irmão. Ele que me ameaçou. Eu não fiz nada com capa, com Satanás, não. O irmão falou que ele estava querendo me matar, ué. Mas aí eu escondi debaixo das asas de Jesus e fui. Levei minha filha Ana, que era pequenininha. Adriana, levei a cumbuia. Almoçamos para lá e fomos ver o bicho. Cheguei aqui de tardezinha. Acho que nós voltamos até de táxi, né? Deus é bom demais. Voltei de táxi. Cheguei em casa, estou aí, de repente. Pastor Eduardo Santos, o senhor está aí? Aí eu, pois não, irmão, entra para cá, tomar um cafezinho. Eu vim aqui mais cedo, o senhor não estava? Onde o senhor estava? Eu disse, no zoológico. Eu estava no zoológico. Aí ele, mas pastor, mas como assim o senhor foi no zoológico? Eu falei, irmão, fui no zoológico e pronto. Amanhã também eu acho que eu vou sair. Ele me olhou e foi-se embora. Esse mesmo irmão voltou um dia e disse, bala, 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 bala. Deus manda te falar. E o senhor comprar um carro 0 quilômetro que ele vai pagar. Eu lá sou besta. Esse cara tá achando que eu sou o quê? Nunca comprei, mas ganhei um prata
encosta a pata, 4 portas, ganhei, usado. Aí ele viu eu com esse carro, bala, eu falei que Deus ia te dar um carro usado, 4 portas, prata. O falso profeta não tem jeito com ele, irmão. Ele inventa de tudo, ele põe seu nome nas revelações. Deus usou o pastor Eduardo para falar isso e aquilo, eu nunca falei nada. Tem gente aí falando, irmão, que eu preguei coisa aí íntima de casal, nunca disse nada. Isso aí não. Tem gente que acha pecado uma coisa, fala que eu falei. Então, assim, o falso profeta, ele é assim, irmão. Ele é astuto, ele não quer perder. Tudo ele dá um jeitinho para falar que Deus usou ele para revelar. E tudo que ele quer proibir, ele põe o nome de Deus no negócio. Tudo, irmão, não tem nada. Esses tais não tem jeito. Eles são perigosos e ele seduz a pessoa. Ele engana a pessoa. Então eles são assim. Mas Deus revela quem eles são. Estavam com nós, saíram porque não eram dos nossos. Então Deus, ele vomita da boca dele o falso profeta, o mentiroso, o que quer inventar. Irmãos, olha, você quer que Deus te use? Eu também quero. Mas que seja Deus. Que seja o próprio Deus te usando, não tem problema. Não queira ser usado demais. Aonde nós nascemos na fé, na época que eu era jovem lá, eu me lembro que os jovens inventavam a revelação para chamar a atenção da jovem, para sair casado. E eu ficava quieto no meu canto lá, eu vou lá. Começava a combinar, vamos lá, eu vou fingir que joga a unção em você, você vai cair arrebatado lá. Que pouca vergonha. Então tudo desviado, porque foi vomitado da boca de Deus. Tem gente que sonha em ser usado demais, sonha em ser pastor. Estava falando para o pastor Tiago da Cruz, ele está aí, pastor Tiago? Eu não vi ele, viajou? Estava conversando com ele ontem. Falei, olha irmãos, eu nunca pedi para fundar ministério. E nunca quis ser lá usado assim. Mas Deus falou, eis-me aqui. Mas nunca me achei capacitado para nada. Uma certa vez, eu estava andando na Cidade Livre, estava lá no Fujioka, fazendo não sei o que lá, não me lembro. Aí passou o caminhão do chocolate, R$20, não sei quanto, era mais de 100 chocolates. Aí a Aninha já me olhou com aquela cara de pindona e disse, pai, eu quero um chocolate. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E do outro lado da rua, e ela, eu quero um chocolate, uma caixa cheia de chocolate. Tá certo, eu vou lá. Aí falei pra mulher, fica aí que eu vou lá pegar o chocolate pra menina. Aí eu fui, atravessei, fui pela faixa e o caminhão do chocolate lá parado. Aí eu vi um irmão de longe me olhando assim, me olhando com os olhos tatados. Eu conheço aquele irmão de algum lugar. Tá me olhando muito. Perto do caminhão do chocolate. Aí eu fui me aproximando, pegando dinheiro. Quanto que é o chocolate aí, moço? Ele, tanto. Aí o irmão veio, pegou na minha mão e disse, me perdoa, pastor. Aí eu olhei, eu te conheço, irmão, eu me lembro do irmão, assim, eu sou fulano de tal, o senhor me perdoa? Eu falei, irmão, o senhor não me fez nada? Fiz sim, pastor, me perdoa. Ele disse, por quê? É porque eu só abri uma igreja dizendo que Deus mandou. Porque se eu falar que Deus mandou, Deus mandou. Se você falar que Deus falou, tem que ser Deus. E você tem que ser homem suficiente para voltar atrás e dizer, não, fui enganado pelo diabo. Foi Deus, foi nada. Tem que ser homem de Deus. Se você não voltar atrás, você vai para os infernos. Aí eu disse para esse cidadão, tá, não, mas o que você falou? Ele falou assim, eu disse que o senhor não dava conta. Tantos homens de Deus que eu conheci, esses aqui conseguem segurar a doutrina. E o único que segurou a mesma doutrina até hoje foi só o senhor. Me perdoe, eu falei, tá perdoado no nome de Jesus. Então ele reconheceu que ele errou, tá bom, não tá? E eu estou no mesmo jeito que Deus me revelou essa igreja, estou assim até que a morte venha me levar para a glória. Não estou nem aí. Então a minha conversa é a mesma, não foi nem para um lado e nem para o outro, é a mesma conversa. E não adianta, se eu souber que um obreiro aqui está passando revelação da carne, eu vou chamar a atenção porque eu amo a tua alma. Se eu souber que alguém está passando profecia mentirosa, eu vou chamar a atenção para que se conserte porque eu amo a tua alma. Eu como pastor, eu zelo para a tua alma. Eu vou atrás para que você se conserte. E não adianta. Aqui não é lugar de falsa profecia, falsa revelação. Aqui não é lugar disso. Então você que tem esse negócio que tudo é Deus, tudo é Deus. Você que vai na igreja, se tiver 100 pessoas, tem que ser tudo revelado.
Pelo telefone todo mundo é revelado. Tem gente que me liga, quando consegue falar comigo, eu oro. E aí, pastor, Deus te falou o quê? Nada. Ah, mas Deus não revelou nada, não. Não é porque o pastor fulano ora e Deus revela. Vai, liga para ele lá, irmão. Deus não falou nada. Como é que eu vou falar alguma coisa se Deus não falou nada, igreja? Eu tenho medo de ir para o inferno saber disso. E bate palma na glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu não vou mentir. Se Deus falou, Deus falou. Se Deus não falou, Ele não falou. Então temos que ser assim. Então, para com esse negócio de querer ser usado. Outra coisa, quantas pessoas falaram, eu sonhei com o pastor Eduardo usando bermudão, assistindo TV. Irmão, 18 anos, vou fazer 19 anos que eu aceitei Jesus. Estou da mesma forma. Por que eu estou falando? O diabo entra em sonho, o diabo dá visão, o diabo engana a pessoa. E eu quero que você, como um profeta de Deus, peça a Deus discernimento. Que bate palma e dá glória a Deus. Tem que ter discernimento. Olha, irmão, eu sou muito observador. Um dia eu estava em casa, chegou um cidadão dizendo, me passando uma revelação. Fiquei calado. Na outra semana já era outra revelação. Falei, ué, o que está acontecendo com Deus desse irmão? Está estranho isso aí, não está? Então, irmão, cuidado. Com Deus é sim, sim ou não, não. A doutrina não mudou e nunca vai mudar. Se Deus falou que é assim, é assim. Se Deus falou que não, é não. Quem bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra? Fala assim, Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Almas e glória a Deus. Outra coisa, irmãos. Tem gente que quer disputar. Como é disputar? Eu vou pôr uma doutrina mais apertada aqui. Vou puxar mais. Irmão, se a doutrina é de Deus, a igreja vai encher no tempo de Deus. Mas se não é de Deus, irmão, isso é loucura. Tem gente que quer pôr muito sal no arroz. Ninguém vai comer. Você está entendendo? A doutrina de Cristo, ela é temperada. Amém? Ela é temperada, a doutrina de Cristo. E se tratando de doutrina de falso profeta, a Bíblia diz, ai, daqueles que enganam, daqueles que fazem os pequeninos tropeçar. Amém? Então, estamos pregando uma doutrina aqui, há 12 anos, a mesma doutrina, desde que fundou esse ministério, não vai mudar e acabou, é esse ponto final. Então, cuidado aí, você que quer ser usado demais, volte atrás, se arrependa, porque o fogo do inferno vai ser pouco para o falso profeta, vai ser muito pouco para ele, porque se não arrepender, o sofrimento ainda vai ser pouco. Eu acho que é pouco, sabe por quê? Porque tem oportunidade de mudar, de arrepender. Irmão, não é feio a pessoa vir pedir perdão, não. Agora esse irmão me pediu perdão, não. Eu achei bonito. Eu nem sabia que ele falou mal de mim, nem sabia de nada. Ele veio e me pediu perdão. E sempre encontro ele por aí, ele me dá os parabéns. Fala, parabéns, irmão, sua igreja está uma benção. Continua assim. Então é assim que se faz, irmão. Não é feio você chegar no irmão Gabriel e pedir perdão, não. Chegar no irmão e falar, me perdoa, irmão. Eu falei mal do senhor, o senhor me perdoa. Peça perdão, conserta e vamos para a glória. Amém? E bate palma e dá glória a Deus aí. Glória a Jesus. Fala assim, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus. Olha, irmãos, tem 6 pessoas a larga distância que Deus manda você arrependa-te. Enquanto é tempo, 6 pessoas. Palmas, se agradece a Deus. Tem uma pessoa que está me ouvindo a larga distância. Você fala que Deus falou, mas tem hora que você mesmo fica com dúvida. Deus manda falar que não é Ele, não. Não é Ele que está te usando, não. Uma pessoa me ouvindo a larga distância. Palmas, se agradece a Deus. Deus é bom, não é, igreja? Jesus está me revelando 5 pessoas aqui. E Deus quer que você conserte em alguma coisa. Essas 5 pessoas vão falar com Deus, Senhor, o que eu tenho que me consertar? E Ele vai mostrar para você. Cadê essas 5 pessoas? Ali 1, 2, 3, 4. Falta mais um. Isso lá, 5. Palmas, se agradece a Deus.
Glória a Deus. Tem uma pessoa que está aqui entre nós. Deus visita uma veia aí no seu corpo aí. E ele faz uma obra, te dá um livramento, irmão Adriel. Palmas, se engrandece a Deus. Existe uma pessoa que está aqui. Me revela o Senhor. Que essa pessoa quer ser usada por Deus. Essa palavra te preocupou. Deus diz para você: seja fiel e eu te uso. Cadê essa pessoa? Seja fiel e eu te uso, olha lá. Palmas, se agradece a Deus. Jesus está me revelando pelo Espírito Santo. Aquele que não se engana, a larga distância, uma pessoa, Deus te deu um dom e você tem medo de usar. E Deus manda falar para ti: conseta, esteja na doutrina e use. Pois se você não usar, também o Senhor vai te jogar fora. Amém? A larga distância, palmas, que engrandece a Deus. Amém, igreja? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Aqui entre nós tem uma pessoa que você tem sentido fraquezas e tontura. Jesus queima o mal no teu sangue, tu crê? Às vezes dá aquela tontura, aquela fraqueza, lá, recebe lá. Alma se engrandece a Jesus. Irmãos, quem fez o jejum do milagre? Lembra do jejum do milagre? Se tiver alguém aqui que fez, já teve algum milagre aí você fala comigo para nós gravar o testemunho. Você viu o tanto de milagre que está tendo lá? Muitos milagres, né? Então, quem aconteceu alguma coisa, depois fala: pastor, aconteceu, eu quero gravar. Eu quero gravar com você, gravar aqui para a gente postar e para ver o que Deus fez aí. Amém? Quem bate palmas? É uma pessoa que está aqui, você tem medo de falar e pôr o nome de Deus. Isso não é ruim não, isso é bom. Mas antes de abrir a boca, peça a Deus, faça a prova com Deus se é Ele mesmo. Cadê essa pessoa? Faça a prova com Deus aqui. Palmas, se agradece a Deus. Irmãos, eu estava no terminal de ônibus quando eu era novo na fé, mas já orava muito, jejuava muito, graças a Deus. Aconteceu umas coisas muito estranhas quando eu era no convertido. Uma dessas foi esse cidadão. Eu vinha de uma pregação, encontrei com um pastor, estavam aí mais alguns jovens, e um cidadão veio até nós, vendo que nós éramos crentes, e começou a exaltar o nome de Maria. Que Maria é a mãe de Deus, vocês sabiam? Aí todo mundo começou a pregar para ele, e eu fiquei calado. Até que desceu uma voz do céu e disse assim: esse homem é ex-obreiro. Ex-obreiro. Mas me revelou que ele era desviado. Só que ele estava exaltando a mãe do Deus lá dele, que era que está desviado, pondo Maria como se fosse a mãe de Deus, uma deusa, né? E todo mundo pregando: mas esse homem é católico. Só que Deus me revelou o quê? O profundo e o escondido. Aí eu olhei para ele e disse: ô irmão, Deus me revelou que você é desviado. Aí o pastor virou para mim e disse: não, irmão Eduardo, ele não é desviado não, ele é católico, está exaltando o nome de Maria. Eu digo: mas Deus falou comigo agora que ele é desviado. Aí ele fixou o olho em mim e começou a chorar. Abriu a carteira dele e mostrou a carteira dele de obreiro. Aí o pastor olhou para mim: como é que você sabia? Eu falei: eu não sei que não ouviu uma voz desse do céu e falou comigo. E nós entramos no ônibus e começamos a pregar para esse homem. E chorou até: não, vou voltar para a igreja. Aí o pastor nesse dia até me convidou para pregar, né? No ministério que nós éramos, eu era jovem, não era obreiro ainda. Então eu pedi permissão ao meu pastor e fui pregar, e Deus operou tremendamente lá. Então, irmãos, eu quero dizer para você que está me ouvindo, você larga a distância. Aí tem irmãos que observa e depois quer fazer uma revelação em cima. Não, irmão, revelação profunda e eu acho tão bom quando eu vou pregar num lugar que não conheço ninguém. Aí que Deus opera. É melhor ainda. Então, irmãos, revelação profunda e escondido. Cuidado com isso aí. Amém? Aí o que acontece? Tem pessoas que estão me ouvindo que Deus manda falar para você. Parar de observar e buscar que Deus revele mesmo profundo e escondido. Esses dias eu estava em casa, minha esposa estava lá, madrugada Deus queria me tomar em profecia. O que eu falei com Deus? Senhor, por favor, isso não. Por quê? Eu conheço a minha esposa. Se eu deitar ou levantar dela. Então assim, eu quero que o Senhor tome uma pessoa que não conheça ela. Passar poucos dias, uma pessoa manda uma profecia para mostrar para minha esposa. Mandei para ela. A pessoa não conhece a mim e não conhece ela. Então eu acho melhor assim, irmão. Fica melhor. Amém? Tem algum irmão aqui que tem algum recado de Deus? Alguma irmã do nosso ministério? Tem alguém? Tem algum ministério aqui? Não tem? Então vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração forte agora. A gente já terminar. Quem gostou da palavra diz amém.
Irmãos, quero lembrar vocês que domingo que vem não estou aqui, mas vocês venham, Jesus vai estar aqui. Vou estar em Londrina. Hoje é aniversário do Solipe, agora nós vamos orar para o Solipe. E profetizar um casamento ainda esse ano, no nome de Jesus. Quero comer mais bolo, né? Amém? Fecha teus olhos. Todos vão fechar os olhos agora, com exceção dos obreiros e obreiras. Todos vão ficar em silêncio. E eu vou orar. Jesus, eu sou tão pequeno. Eu sou tão falho. O Senhor nunca errou. O Senhor é tão grande e poderoso, que eu diminua, mas que tu cresça. Opera, meu Deus, milagres, libertações, sinais e prodígios, aqui ou pela larga distância. Ó Deus verdadeiro, Deus da doutrina primitiva e santa, queima agora, ó meu Deus e meu Pai, toda obra do diabo, toda obra mandada, toda obra feita, toda feitiçaria, queima, meu Deus, agora, todo espírito de pombagira, todo demônio que luta contra essa vida sentimental, demônio do suicídio, espírito maligno que está nesse corpo dessa pessoa, perca a tua força, cai por terra, Satanás, cai por terra, espírito imundo, vai caindo por terra, demônio, Satanás, você vai sair dessa vida, você vai sair, espírito cancerígeno, demônio de morte, espírito do acidente, eu te mando agora, que tu vai saindo no nome de Jesus, toda enfermidade física, mental, espiritual, cai por terra, demônio de morte, demônio que se levantou para ceifar essa vida, o corpo dessa pessoa foi comprado também por um preço de sangue, você vai sair da vida dela, demônio que está nesse corpo, nessa mente, nesse coração, espírito maligno, que está lutando contra essa vida, vai perdendo tua força, obra mandada, obra feita, feitiçaria, sai dessa vida, sai dessa mente, sai desse coração, queima Jesus, vai queimando agora, vai destruindo, meu Deus, esse mal, esse demônio de falso ensinamento, esse espírito do falso profeta, queima Jesus, ai queimando, meu Deus, ai destruindo esse demônio que está nessa vida, ai queimando Jesus, vai jogando por terra todo o mal, todo demônio que está operando no Facebook, no WhatsApp, todo demônio que está operando, meu Deus, separando os casais, queima Jesus, queima agora, joga por terra todo mal, todo espírito de blasfêmia, todo demônio de afronta, todo espírito de rebeldia, aonde estiver escondido, cai por terra, sai em nome de Jesus.